Você já teve dificuldade na sua vida de se desapegar de alguma coisa que você não precisava mais? Às vezes você tem algumas roupas que não servem, você já engordou uns 2, uns 3 números a mais, mas você não consegue se desvencilhar daquela camiseta P, por mais que há muito tempo não entre nada menor do que G. Às vezes você já comprou um videogame melhor e o teu videogame antigo ainda está dentro de uma gaveta em algum lugar, não é? Eu tenho um sapato lá em casa, um tênis, que eu acho que eu tenho por uns 10 anos. E eu comprei tênis novos, mas eu não tive coragem de jogar fora. Eu acho que a impressão que eu tenho é que um dia vai faltar tênis, e eu preciso daquele tênis ali, não é? Tudo bem que ele já está todo costurado, está todo remendado, já está mostrando o mindinho assim pelo canto, mas eu acho que na minha cabeça eu preciso daquele tênis guardado, por mais que ele não me sirva mais, por mais que ele não tenha mais utilidade para mim. O pessoal a quem o autor de Hebreus escreve passava por algo parecido, mas não era uma peça de roupa, não era um calçado, não era um eletrônico. Eles estavam vivendo assim com a revelação. Eles ainda estavam apegados a Moisés, tão apegados a Moisés que rejeitavam Jesus. Rejeitavam Jesus de uma forma diferente de rejeitar Jesus. Você imagina que rejeitar Jesus é negá-lo, é recusá-lo, é odiá-lo, é não querer saber de Cristo de forma nenhuma. Mas o povo aos hebreus rejeitava Jesus de uma forma diferente. Eles não rejeitavam Jesus excluindo Jesus, mas eles rejeitavam Jesus adicionando coisas a Jesus. O que os hebreus queriam fazer era retroceder, mas não era um retrocesso de como se eles estivessem voltando ao judaísmo. Era um retrocesso de tentar adicionar judaísmo à fé. Eles ainda criam em Jesus, ainda falavam de Jesus, ainda diziam que amavam Jesus, mas eles não amavam só Jesus. Eles não amavam Jesus acima de tudo, mas eles queriam que Jesus estivesse no meio de um grande escopo de religião que incluiria Moisés, incluiria a lei do Antigo Testamento, incluiria os rituais e os símbolos judaicos, a circuncisão, as obras e a própria figura de autoridade do personagem Moisés. Eles queriam voltar ao judaísmo e não conseguiam desapegar da figura de Moisés, e por isso esqueciam que Jesus era maior, que Jesus era maior que a lei, que Jesus era maior do que Moisés. O autor aos Hebreus fala sobre isso nos primeiros 6 versículos do capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. Então, em Hebreus 3, 1 a 6, a gente vai ler exatamente isso. Se você puder abrir comigo, para que nós leiamos juntos. Hebreus capítulo 3, os versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Essa casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Esse é um texto bem rico, cheio de muito conteúdo. A gente vai olhar com cuidado para a gente ver o que é que Deus tem a nos instruir através dele. O texto começa com por isso. E se ele diz por isso, é porque tem alguma coisa antes que deve nos levar a algo, né? Por causa disso, vocês vão fazer o que eu estou dizendo aqui. E a gente já viu alguns sermões do que é que vem antes, desde Hebreus capítulo 1. Jesus é apresentado como o ápice da revelação, Jesus é apresentado como alguém superior aos anjos, Jesus é apresentado como alguém que nos fornece uma salvação maior, Jesus é apresentado como o Deus homem que veio em nosso lugar.
Por isso, não é, nós temos que agir da forma como o autor aos Hebreus espera que a gente haja. Por causa disso, a gente tem que fazer alguma coisa. Fazer o quê? Ele fala de atentar, de considerar atentamente. Nós devemos considerar atentamente esse Jesus. Ele está simplesmente fazendo aqui uma das grandes advertências do livro de Hebreus. O livro de Hebreus tem muita teologia, tem muita riqueza de doutrina, mas essa riqueza de doutrina não é motivo de elucubrações de seminário. Não é simplesmente motivo para a gente se entreter com raciocínios complexos. A doutrina do livro de Hebreus tem um por isso, tem uma razão. O autor quer que nós consideremos Jesus com atenção. Ele quer que nossa mente esteja focada nele. E para que isso aconteça, a gente tem que entender quem é esse Jesus. Para que isso aconteça, a gente tem que ter nossa mente recheada da verdade da palavra de Deus a respeito desse Cristo. Você não dedica a sua mente, você não dedica o teu coração e a tua vida a coisas que você não se importa, que você não entende, que você não aprende a respeito. Se você gosta de pizza, você vai se esforçar para saber onde tem a pizza mais barata, saber onde é que é a melhor pizza de 10 da Vila Peri. Se você quiser saber, eu sei qual é a melhor pizza de 10 da Vila Peri, porque morei na Vila Peri, e pizza de 10 é um achado, pizza de 10 reais, certo? Porque eu gosto de pizza. Se você me perguntar qual é o melhor hambúrguer de Fortaleza, eu lhe digo os 3 melhores, porque eu sou um gordo, certo? E gordo sabe, porque eu amo comida, e porque eu amo comida, eu sei onde tem comida, certo? Agora me pergunte onde é que eu compro um Corolla barato. Eu não faço a menor ideia. Pergunta pro Cícero, ele vai saber onde é que deve ter, porque ele trabalha com carro. Eu não me importo com carro, se for para frente, para trás, tá valendo. Me pergunta onde é que tem roupa barata. Aí você pergunta para outra pessoa, pergunta pra minha esposa, ela deve saber melhor. Eu não faço a menor ideia, se está cobrindo o corpo, vai. Eu não tenho paixão por isso. Outras pessoas têm paixão, outras pessoas têm paixão por variadas coisas. Se eu perguntar para o Denilson a escalação aí do Fortaleza, ele vai dizer de cor salteado. Se eu perguntar para você algo da sua área de estudo, área de conhecimento, uma coisa que você trabalha a respeito, você sabe sobre isso, porque você considera com atenção. Você considera com atenção não simplesmente porque você é curioso a respeito do assunto, mas porque você faz alguma coisa com isso. Você compra roupa barata, você compra o hambúrguer gostoso, você vai com os amigos na pizzaria que é mais barata, você sabe onde é que tem uma peça de carro adequada para aquele automóvel. Porque você considera atentamente, você entende da coisa, e porque você entende, você considera com mais atenção. O por isso de Hebreus é justamente um esforço para nos instruir, para que nós possamos agir. Quando conhecemos Jesus, quando entendemos mais de Jesus, quando nós percebemos a grandeza de Jesus, a gente consegue considerá-lo com atenção, focar a nossa mente em quem Ele é, focar a nossa mente no que Ele faz. A ideia de considerar, aqui no texto, fala de fixar os olhos, ou pensar a respeito. Considerar tem esse sentido, pensar a respeito, fixar os olhos. A gente leu em Hebreus 2, verso 1, há alguns domingos, que por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nós precisamos então nos apegar, considerar e abraçar com força esse Cristo. Os nossos pensamentos precisam ser postos nele. Os nossos pensamentos têm que estar colocados nesse Jesus. Considerá-lo com atenção é isso. É olhar com cuidado, é pensar a respeito, é levar em conta nas decisões, é levar em conta nos momentos da vida. Nossa atenção e os nossos pensamentos não estão colocados simplesmente nos nossos interesses. Nossas atenções e pensamentos não estão depositados nos nossos pecados, ou nos nossos traumas, ou nos nossos fracassos, ou nas nossas frustrações, mas nele, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele é, e naquilo que a gente recebe dele, a partir do momento que a gente entende que Ele é maior, que Ele é superior. Nossa mente não está considerando simplesmente os nossos planos de sucesso profissional, não está considerando simplesmente os nossos desejos de ascensão acadêmica, não está considerando simplesmente os nossos sonhos de ter uma vida melhor, de ter mais dinheiro na conta bancária, de fazer aquela viagem que a gente sempre sonhou. Tudo isso pode fazer parte, sim, dos nossos planejamentos, dos nossos interesses para a vida, mas o que a gente considera com atenção acima de qualquer coisa não é aquilo que é dessa vida. Aquilo que a gente considera com atenção acima de qualquer coisa é a pessoa de Jesus. Você considera atentamente Cristo? Você pensa nele? Quanto tempo do teu dia você passa na prática meditando a respeito de Jesus? Quando a gente lê os Salmos, eles falam constantemente
sobre meditar na lei de dia e de noite. De dia e de noite, meditar a respeito de Jesus. Pensar naquilo que é puro, naquilo que é limpo, naquilo que é de boa fama. Quanto tempo do nosso dia a gente passa colocando Jesus em consideração? Quando você vai tomar uma decisão, seja sobre a sua vida financeira, seja sobre a sua vida profissional, seja sobre a criação dos seus filhos, seja sobre os seus relacionamentos, essas decisões consideram a pessoa de Jesus? Ou você vive como se Deus não existisse? Ou Deus é nada mais do que uma parte do teu dia que você adiciona à sua rotina, no finzinho ali em que você ora, agradece, mas que não afeta de forma nenhuma o resto do teu dia, que não afeta a forma como você vive. Se você fosse preso hoje por ser cristão, haveriam provas para te condenar? Eram as perguntas que eram feitas aos cristãos no período do nazismo, em países comunistas. Se você fosse preso por ser cristão, seria fácil encontrar provas para condenar você? Ou talvez se fosse inocentado por falta de provas? Ninguém ia ter muitas decisões tomadas tendo Cristo em consideração para acusar você na sua vida. Se nós consideramos Cristo, se consideramos Cristo atentamente, nós o levamos em conta nas nossas decisões. Nós o questionamos e perguntamos e consultamos antes de fazer qualquer coisa que seja relevante para a nossa vida. O modo como nós criamos os nossos filhos tem que ser moldados por aquilo que Cristo espera de nós. O modo como nós somos profissionais, o modo como nós somos marido e esposa, como nós somos estudantes, como nós somos membros da sociedade, tudo isso precisa ser afetado por considerar Cristo com atenção. Às vezes a gente vive a vida sempre voltando aos mesmos pensamentos, sejam pensamentos com relação à nossa imagem, sejam pensamentos com relação ao nosso passado, sejam temores com relação ao futuro, e a gente só consegue pensar nessas coisas. E o que Deus quer é que o nosso pensamento e a nossa atenção seja depositada na pessoa de Cristo, que a gente fale sobre Ele, que a gente pense sobre Ele, que a gente deseje, o experimente todos os dias. A nossa preocupação é em agradar a Cristo acima de qualquer coisa. Não é simplesmente em agradar os seus pais, não é em agradar os seus cônjuges, não é em agradar a sociedade, não é em agradar os amigos, é em agradar Ele, acima de qualquer coisa, agradar a Deus, deixar Deus satisfeito com a nossa vida, considerá-lo atentamente, estar preocupado com o que Deus pensa de nós. Não importa a imagem que as pessoas têm a seu respeito, não importa o modo como as pessoas enxergam você, no fim das contas o que importa é como Deus te vê. E o modo que Deus te vê é que é relevante para a sua vida. Você não perde o chão se as pessoas que você gosta param de gostar de você. Você não perde o chão se as pessoas onde você depositou o teu poder de validação param de validar você. Não importa se no fim das contas é você contra o mundo. Se há um Cristo que te ama e há um Cristo que morreu por você, é o que importa. Você pode sofrer perseguição no trabalho, você pode sofrer perseguição dos amigos, você pode sofrer perseguição nos ambientes profissionais, você pode sofrer perseguição da sociedade, você pode sofrer perseguição física por causa do Evangelho. E no fim das contas, isso não te importa. E não te importa porque a única coisa que você considera com atenção é a pessoa de Jesus. E é o modo como Jesus te vê. A pergunta que a gente tem que fazer para a gente então é: onde é que os nossos olhos estão fixos? A gente está olhando para onde? É difícil andar para onde a gente não está olhando. Se você olha para frente, você vai andar para frente. Se você olha para o lado, você vai seguir o lado. Você geralmente segue o rumo dos seus olhos. Onde é que seus olhos estão postos? Porque você vai andar para onde seus olhos forem colocados. Se os seus olhos só estão postos na promoção, você só vai viver em função do trabalho e vai sacrificar o que precisar, inclusive Cristo, pelo seu trabalho. É se formar na sua faculdade? Se seus olhos só estão nisso, você vai sacrificar o que for necessário. E você vai achar razoável faltar culto para estudar. Você vai achar razoável faltar ambiente de congregação com a comunidade para trabalhar mais, se tu está preocupado simplesmente com bater a meta da empresa. Você vai começar a achar razoável sacrificar sua vida com Deus, se preciso for, para que você possa ir em direção ao local que você está olhando. Onde é que seus olhos estão postos? É em um relacionamento? É em uma formação acadêmica? É em uma conquista profissional? É em um avanço socioeconômico? É em um padrão estético e corporal? Onde é que teu olho está colocado? Por onde é que você está andando? O que é que te importa? O que deveria nos importar é Cristo, porque Cristo é maior, porque Cristo é maior do que qualquer formação acadêmica,
É melhor ser um analfabeto com Jesus do que um doutor sem ele. Cristo é melhor que qualquer realização profissional, porque é melhor ser pobre com Jesus do que rico com a alma morta. Cristo é melhor que qualquer prazer desse mundo, porque é melhor morrer com ele do que ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Cristo é o que há de mais valioso. Se os nossos olhos estiverem postos naquilo que é mais valioso, irmãos, a gente vai andar em direção a ele. A gente vai colocar um pé após o outro, desejando e ansiando esse Cristo. Por que é que nós devemos considerá-lo de forma tão atenciosa? É interessante o modo como o autor de Hebreus trata aqueles com quem ele está falando. Ele quer motivar alguns irmãos a permanecerem na fé. Ele quer motivar irmãos a não se desviarem, a não abandonarem o caminho de Deus. Isso significa que esses irmãos estavam errando no seu caminho de fé. Eles estavam tentando adicionar judaísmo ao cristianismo. E o primeiro vocativo que ele usa, o modo como ele trata as pessoas com quem ele está falando, é chamando eles de santos irmãos. Vocês que são participantes da vocação celestial. Eu acho isso uma coisa incrível, porque ele está falando com pessoas que provavelmente estão fracas na fé. Ele está falando com pessoas que estão flertando com a heresia. Não pareciam ser irmãos maduros espiritualmente. Mais à frente ele vai dizer que esses irmãos deveriam ser mestres, mas ainda não tinham que beber o leite espiritual. Ele está falando com gente fraca, com gente que está com a fé sofrida. E ele os chama de santos, os chama de irmãos, os chama de participantes de uma vocação celestial. O autor aos Hebreus sabe que muitas vezes o melhor caminho para que nós possamos retornar a uma fé madura e forte, para que nós possamos considerar com atenção esse Cristo, é um caminho de percebermos quem nós somos. Muitas vezes nós abraçamos o pecado porque a gente esquece quem a gente é. A gente esquece o que foi que a gente recebeu. A gente esquece que a gente é santo. Não é que a gente vai ser santo, não é que a gente talvez seja santo, mas que uma vez que eu encontrei Jesus, eu sou santo. Eu sou um santo irmão. O catolicismo romano muitas vezes ensina que, embora um homem possa ser salvo e possa entrar no céu, ele pode não alcançar aqui na terra santidade. Esses são aqueles que vão para o purgatório em algum momento. Aqui o autor de Hebreus deixa claro que até mesmo santos irmãos de fé sofrida, de fé dúbia, que estão lutando contra a fé e flertando com a heresia, são santos. Não santos pela qualidade de quem eles são, mas santos pela qualidade daquele que morreu por eles. Eu entendo a partir disso uma coisa muito bonita, que uma das formas como a gente pode encontrar santificação e crescimento em fé na nossa vida é entendendo que a gente já recebeu isso, que a santificação não é simplesmente conquistada, que você não vai ser santo através do seu poder de boas obras, da sua capacidade de vencer o pecado e porque você é muito batuta na fé, a parte do balacobaco, sabe? Na crista da onda espiritual, assim, lá em cima. Não peco, não erro, não faço nada errado. É doido, então tem uma foto minha na igreja, crente do mês, né? Pecou menos no saldo da fé. O povo aos Hebreus não estava legal. Eles não estavam legais. A gente vai ver ao longo da carta que eles estavam flertando com um grande número de heresias. Mas eles são santos irmãos. Sabe por que é que você não encontra força para vencer o pecado muitas vezes? É porque Satanás já te convenceu de que você não é santo de verdade. É porque a tua carne já te convenceu de que você é uma fraude, que você é uma mentira. E é importante que nós, sim, analisemos a nossa fé. É importante que haja um certo nível de ceticismo que nos leve a, peraí, será que eu estou na fé mesmo? Será que eu entendi o Evangelho? Para a gente recapitular e encontrar de novo as nossas bases. Mas Satanás adora fazer com que nós duvidemos daquilo que a gente já recebeu. Um caminho para a gente considerar Cristo com força, com atenção, pensar nele, viver por ele, é entender que nós já recebemos a santidade dele. E se nós entendermos quem nós somos, que nós não somos o que o mundo diz, nós não somos o que Satanás diz, você não é o que seu ex-namorado diz que você não é o que os seus pais frustrados disseram que você não é o que as pessoas da faculdade, do trabalho disseram que você é quem Deus diz que você é, e você é santo. E se você é santo, você tem força já dada por Deus para vencer a tentação do mundo, para não se desviar, para não encontrar o caminho do erro. Há uma questão de imagem aqui, há uma questão de entender a tua identidade, crente. A tua identidade é a identidade do salvo, do santo. Você não vai conquistar a santidade no futuro simplesmente. Você já recebeu a santidade no presente, através da obra
de Cristo Jesus. Você pode encontrar força para vencer o pecado, porque você é santo. O texto também diz que nós somos participantes da vocação celestial. Esse é um termo um tanto dúbio no grego, eu demorei um tempo nisso, porque é uma coisa meio dúbia aqui. Vocação celestial pode significar tanto uma vocação que vem dos céus, quanto a vocação para os céus. Ou seja, sermos chamados de uma vocação celestial pode significar que há alguém nos céus que nos vocacionou, nos chamou, ou que nós somos chamados para os céus. O meu palpite é que o texto é dúbio de propósito, ele quer chamar a atenção para essas duas características. Nós somos chamados para os céus dos céus. Há um Deus nos céus que nos chama, e esse Deus nos céus que nos chama para os céus. Recebemos um chamado que vem dos céus para os céus. O termo chamado na Bíblia geralmente não fala de ministério, mas fala de salvação. Você deve ouvir essa conversa em corredor de igreja, né? Ah, irmão, você tem chamado? Você é chamado? Ah, não sei se tem um chamado. Ah, não, mas eu tenho um chamado, né? Você tem um chamado, irmão. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, você tem um chamado. Antes de qualquer coisa, você é chamado para os céus dos céus. Há alguém nos céus que te chamou para lá. O termo chamado nunca é usado na Bíblia para falar de ministério, mas é sempre usado para falar de salvação. Se você é crente, você tem um chamado. E o seu chamado veio diretamente dos céus. Não foi um chamado de uma igreja, ou de um seminário, ou de um ministério. É um chamado que veio diretamente do Deus vivo. Não para um campo missionário, não para um serviço na igreja, mas é um chamado para os céus diretamente. Você foi chamado dos céus para os céus. É isso que você é. Você é alguém que foi chamado pelo Deus vivo. É alguém que foi trazido pelo próprio Deus vivo. O que é que o autor quer ao dizer essas coisas? Ele quer nos lembrar quem nós somos, para nos fazer perseverar na fé. Essa lembrança que a gente tem, essa lembrança constante da nossa identidade, nos ajuda na perseverança. Você está lutando contra o pecado, irmão? Lembre de quem você é. Você está lutando contra a tentação de ir para o mundo? Lembra de quem você é. Você não é do mundo mais. Você não é mais filho da ira. Você é santo. Você é chamado. Vença o pecado. Não escute o chamado do mundo. Você não é mais do mundo. Você não é mais deles. Você não é mais do diabo. Você agora é de Deus, chamado por Deus, para a santidade. E o autor quer nos dar força. Ele quer nos fazer considerar com atenção esse Cristo. A gente tem que dar importância para a nossa identidade. Mas tem uma coisa que ainda é superior à nossa identidade, que é aquele que nós consideramos. É dele que a nossa identidade vem. Se nós queremos entender que somos santos, se nós queremos entender que somos chamados pelo Pai Celestial, nós devemos entender quem é esse que nos chamou. E o texto diz: considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós temos uma confissão e nós fixamos os olhos naquilo que confessamos. Confessamos aquele que é o apóstolo e aquele que é o sumo sacerdote. Esses dois termos nunca foram usados no Antigo Testamento para falar de ninguém. Alguém ser ao mesmo tempo apóstolo e ao mesmo tempo sumo sacerdote. Um apóstolo, no grego literalmente traz a ideia de enviado, é alguém que representa outro. Então eu sou um rei, o meu enviado me representa. Cristo tinha os seus 12 apóstolos, e os seus apóstolos representavam Jesus. Um apóstolo que chega até você representa alguém maior diante daqueles que ouvem. O sumo sacerdote faz o papel oposto. Ele também é um representante, mas aí o sumo sacerdote era um representante dos homens para Deus. O sumo sacerdote ia diante de Deus levar a oferta e o perdão, não é? E o pedido de perdão de pecados dos homens a Deus. Aqui, Jesus, ele é ao mesmo tempo o mediador de Deus para os homens, como apóstolo, como o mediador dos homens para Deus, como sumo sacerdote. Ele se torna então um caminho perfeito e uma estrada de duas mãos, que vai e vem. É interessante a imagem que é pintada no Antigo Testamento, quando Jacó vê uma escada com anjos subindo e descendo, não é? Jacó está percebendo aquilo que seria o ministério de Cristo, que representa tanto uma entrega de nós a Deus, como uma trazida, né, de Deus aos homens. Jesus tanto nos leva ao Senhor, como traz o Senhor a nós. Ele é o único caminho, ele representa tanto a revelação, quanto a reconciliação. Ele representa tanto aquilo que Deus tem para nós, quanto aquilo que nós temos para Deus. Ele é o caminho da palavra de Deus a nós, e ele é o caminho da nossa vida a Deus. Se queremos ouvir Deus, a gente vai para Jesus. Se nós queremos que Deus nos ouça, nós vamos para Jesus.
Se nós queremos ser recebidos por Deus, é em Cristo que a gente vai. Se a gente quer que Deus nos dê atenção, é em Cristo que a gente vai. Não existe outro caminho, não existe outra estrada. Cristo é aquilo que nos dá essa relação íntima entre homens e Deus. Ele é o apóstolo, ele é o enviado, ele é o representante de Deus diante de nós. Nós não precisamos de outros representantes. Nós não precisamos de mais ninguém que chegue aqui para dizer: olha, eu sou o enviado de Deus, eu falo em nome de Deus. A gente já teve alguém que fala em nome de Deus. A gente já teve o representante de Deus. A gente já teve o enviado de Deus, que é Cristo Jesus. Ele é suficiente. E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o mediador da nossa fé. Ele é aquele que nos leva diante de Deus. Ele é apóstolo, ele é sumo sacerdote e ele é fiel. O texto continua dizendo: Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Esse termo fiel é um termo central aqui em Hebreus 3, 1 a 6. Porque ele chama Jesus de fiel e ele vai desenvolver o tema da fidelidade em contraste com o Antigo Testamento. Ele fala que Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. O autor chama atenção então ao Deus Pai ter constituído Cristo, justamente porque ele quer mostrar que Cristo fez parte do plano desse Deus Pai. O autor de Hebreus não tem o interesse de fazer com que os irmãos pensem que Jesus veio inimigo do Antigo Testamento, ou que Jesus veio para nos libertar de Jeová, que era um Deus mau dos tempos antigos, como muitas pessoas acreditam ainda hoje, como se houvesse uma oposição entre Cristo e Jeová. O que o autor dos Hebreus tenta fazer, dizendo aqui que Jesus foi fiel àquele que o enviou, é justamente mostrar que Jesus veio no mesmo Espírito de Deus e que ele cumpriu a sua missão com fidelidade. Os teólogos falam de uma obediência ativa e uma obediência passiva de Jesus. A obediência ativa diz que Jesus fez tudo o que o Pai mandou. A obediência passiva fala que Jesus se deixou ser levado pelo Deus Pai à cruz. Houve um ato em direção a Deus que Jesus cumpriu em obediência, fazendo tudo aquilo que o Pai mandou, e houve uma entrega de Jesus à vontade do Pai em levá-lo àquela cruz. Essa obediência ativa e essa obediência passiva de Jesus é a fidelidade dele que nos faz santos e próximos de Deus. É porque Jesus foi fiel que ele pode ser o apóstolo e o sumo sacerdote. É porque Jesus foi fiel, não por causa da sua fidelidade, não por causa da sua capacidade, não porque você é o melhor, não porque você nunca erra, mas por causa da fidelidade de Cristo Jesus, exclusivamente, é que a gente tem um caminho para Deus, e Deus tem um caminho para nós. Ele é a ponte, ele é Deus homem por isso. Ele é Deus homem por isso, porque ele é a ponte perfeita entre homens e Deus, entre Deus e homens, por causa de sua fidelidade. Mas Jesus não foi o único fiel da Escritura. Houve outro personagem que também foi fiel, que é justamente Moisés. A gente falou de Moisés na nossa introdução e explicou que o pessoal tinha um problema ainda com os personagens do Antigo Testamento. A partir do capítulo 3, o autor aos Hebreus entra numa seção falando justamente dessa superioridade de Jesus para com elementos do Antigo Testamento. E ele começa falando justamente sobre a figura de Moisés. O texto diz que, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Para exaltar Jesus, o autor aos Hebreus não precisou diminuir Moisés. Ele diz: Moisés foi fiel na casa de Deus. Aqui ele está citando, quase que diretamente, um texto do Antigo Testamento de Números 12, 7. Você não precisa abrir lá se não quiser, mas fala de Deus declarando diretamente a Moisés que Moisés é fiel em toda a minha casa. Moisés foi um personagem santo da Escritura. Moisés foi um patriarca, ele foi um homem muito importante. Ao lado de Abraão, ele talvez seja o personagem mais importante do Antigo Testamento. Para muitos judeus, Moisés era a pessoa mais importante da história do mundo. Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, Moisés foi quem guiou a libertação do Egito, Moisés entregou a vontade de Deus, Moisés falou com o Senhor face a face, Moisés viu a glória de Jeová e teve essa glória transferida para o seu rosto. Moisés trouxe os 10 mandamentos e toda a lei. Não chega a tanto, mas o que os judeus fizeram com Moisés é muito parecido com o que os católicos romanos fizeram com a figura de Maria. Moisés era uma figura quase messiânica. Moisés era uma figura quase idolatrada pelos judeus do segundo templo. Moisés era uma figura muito adorada, muito querida, muito amada pelos judeus. O autor diz que Moisés foi fiel na casa de Deus. Mas esse ser fiel na casa de Deus é que é o grande ponto que o autor aos Hebreus usa aqui.
Aqui o autor aos Hebreus vai pegar justamente esse termo de Números, ele foi fiel na casa de Deus, e desenvolver teologia em cima disso. E ele vai dizer o seguinte: no entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Olha o que ele faz. O texto do Antigo Testamento diz que Moisés é fiel em toda a minha casa. E ele vai dizer: tudo bem, mas aquele que constrói a casa é maior que a casa. Aquele que constrói a casa é maior que a casa. O Criador é sempre mais glorioso que a criatura. Isso era uma coisa interessante, porque os judeus concordavam com isso. Havia um filósofo judeu chamado Filo, era muito querido pelos judeus naquela época, que dizia que aquele que faz é superior à coisa feita. Aquele que faz uma coisa é superior àquilo que é feito. Você sempre vai fazer uma coisa, se você faz sozinho, você demonstra mais habilidades e capacidades do que aquilo que foi feito. A obra nunca pode ser maior do que o autor, né? E os judeus criam nisso, era um costume de falar isso, um ditado comum entre os judeus daquele tempo. Isso é até uma alusão a 2 Samuel 7 e a 1 Crônicas 17, quando Deus diz que o filho de Davi construiria uma casa para o nome de Deus, e que a casa que esse filho construiria duraria para sempre. E em 2 Samuel, Deus promete confirmar e se mostrar fiel à casa desse filho. E parece que já no Antigo Testamento, Deus está mostrando que essa casa onde Moisés foi fiel seria suplantada por uma casa muito maior, onde Deus mostraria a sua fidelidade e o seu amor ao seu povo. Pois toda casa é edificada por alguém, diz o texto, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel na casa, mas Jesus fez a casa. Moisés foi fiel no rebanho, mas Jesus era o Senhor do rebanho. E aquele que cria todas as coisas, que faz todas as coisas, é maior do que aqueles que participam. Toda casa é edificada por alguém, mas Jesus edificou tudo. Se Moisés era parte da casa, Deus fez Moisés. E Moisés sim foi fiel na casa, mas há o Deus que criou a casa, que criou o próprio Moisés, que é muito maior do que essa figura temporária que é Moisés. E o texto continua dizendo: e Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a casa, sobre sua casa. Dependendo da sua tradução, se a sua tradução for das Almeidas atualizadas, seja a do século 21, seja a nova Almeida atualizada, provavelmente tem um pequeno deslize de tradução aí. Se a sua tradução for das Almeidas atualizadas, deve ter é fiel em sua casa. Se você tem qualquer outra tradução, seja a NVI, NVT, Nova Tradução da Linguagem de Hoje e várias outras traduções que não são das Almeidas atualizadas, provavelmente tem é fiel sobre sua casa. Sobre sua casa é a tradução mais correta do grego, certo? A ideia aqui é que Moisés é fiel na casa, Jesus é fiel sobre a casa. Moisés é fiel como parte da criação, Jesus é fiel sobre a criação. E existem contrastes muito claros aqui. Moisés foi fiel na casa, Cristo era o dono da casa. Ele foi alguém que agiu com fidelidade dentro dessa casa, mas o dono da casa era Jesus. Moisés foi fiel na casa, Jesus foi fiel sobre a casa. Ele tinha uma visão superior sobre a casa, ele não era parte da casa. Moisés era parte da criação do dono dessa casa. Moisés deu testemunho de coisas futuras. Diz Moisés como servo para testemunho das coisas que haveriam de ser anunciadas. Moisés estava olhando para um futuro nebuloso, mas Cristo era a consumação daquilo que Moisés falava. A fidelidade de Moisés não pôde ser passada ao povo da casa. Moisés foi fiel, mas o povo que vivia naquela casa, que era o povo de Israel, não recebeu da fidelidade de Moisés. Mas nós recebemos da fidelidade de Cristo como membros de sua casa. Moisés não conseguiu mudar ninguém de fato, transformar ninguém de fato, porque as leis do Antigo Testamento eram regras externas, mesmo vindo de Deus, que não eram suficientes para transformar o coração do ser humano. Mas era Cristo e era o próprio Deus, através do seu Espírito, que transformava e mudava o interior das pessoas através da sua graça. A obra de Moisés não pode ser transmitida a ninguém, enquanto a obra de Cristo é poderosa para nos alcançar e nos transformar. Isso significa que Moisés não foi o verdadeiro autor da antiga aliança.
Ele foi o comunicador, ele foi um dispenseiro. Mas Jesus, ele é a própria nova aliança. É o seu sangue que é o sangue da nossa nova aliança diante de Deus. Esse Jesus, irmãos, é muito maior que Moisés. Esse Jesus é muito superior a Moisés. E a obra que nós recebemos de Jesus é muito maior que a obra que nós recebemos de Moisés. Moisés não foi um homem mau, Moisés não é uma pessoa que nós rejeitamos, nós lemos, nós somos abençoados por aquilo que Moisés escreveu, Deus se revelou de fato através de Moisés, mas nós não voltamos e retrocedemos a Moisés, como os autores, como os membros da igreja hebreia queriam fazer. Nós não dependemos mais dos rituais externos do judaísmo, nós não precisamos mais das mesmas festividades, dos mesmos ritos que se manifestavam no período judaico, porque nós temos algo muito superior. A gente pode se livrar da camisa velha e do sapato antigo se Deus nos deu uma nova veste para nós usarmos. Nós não desprezamos o Antigo Testamento, mas nós colocamos o Antigo Testamento no seu lugar correto. Cremos que ele é didático, cremos que ele nos ensina, mas nós não nos submetemos mais aos rituais da lei. Nós nos submetemos agora à obra de Cristo. Essa casa somos nós. Nós somos essa casa que Jesus é sobre. Nós somos essa casa que recebe a fidelidade de Jesus. Nós somos essa casa que é abençoada pelo Cristo vivo, que é esse apóstolo e esse sumo sacerdote dessa nova aliança em nosso lugar. Lembre, o autor aos Hebreus escreve isso para alimentar a nossa fé, para evitar que a gente retroceda. E por isso ele diz: essa casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos, essa casa somos nós somos a nova casa de Deus. Você é a nova casa de Deus. Você consegue imaginar isso? Que antigamente Deus se revelava em lugares santos, ele se revelava no Santo dos Santos, e ninguém podia entrar lá além do sumo sacerdote, e se ele não passasse por um ritual de purificação, ele seria fulminado pelo próprio Deus. Há muitas lendas judaicas que falam que o sacerdote tinha que entrar amarrado por uma corda, porque se ele morresse, ele já era puxado pelo povo, que ninguém ia ter coragem de entrar para tirar o corpo do sacerdote. Outros dizem que ele tinha que andar com sinos nas vestes, para assim entender que se os sinos parassem de se mexer, é porque o sacerdote havia morrido. Havia muita ritualística envolvendo o Santo dos Santos, e hoje nós somos a casa. Esse prédio é só parede, isso aqui é só tijolo. Mas a igreja, o prédio, isso aqui é só tijolo, gente, é só tijolo. Se cair, se derrubarem, não significa nada. Significa chuva na nossa cabeça, talvez, né? Tem problema que não tem prédio, aí é ruim. Mas é só casa, a casa de Deus. A casa onde Deus mora não é aqui dentro. A casa onde Deus mora agora somos nós. Nós somos casa de Deus. Nós somos o novo tabernáculo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Não são os prédios que são santos, nós é que somos santos. Nós muitas vezes nos impressionamos com grandes prédios religiosos. Às vezes a gente visita outras igrejas que não sejam na periferia, e o povo tem um prédio bonito, tem um prédio amplo, tem mármore aqui e acolá, e tem um sistema de som perfeito, e a gente fica com inveja da igreja dos outros, né, como se fosse isso que manifesta a glória de Deus. Não significa que a gente não pode lutar para ter um prédio cada vez mais bonitinho, mas a nossa luta é para entender que quando nós nos reunimos, quando a gente está aqui junto como igreja, nós somos casa de Deus. Ele habita em nós, e se ele já habita em nós, por que é que nós vamos voltar às ritualísticas dos templos? Por que é que nós vamos retornar ao Antigo Testamento e desejar que hajam prédios sagrados e ungidos, onde Deus vai se revelar com mais força? A igreja que ensina que a semelhança do Antigo Testamento, ninguém pode pegar nos instrumentos, porque são santos, e se alguém pegar pode morrer, porque vai tirar a pureza do instrumento. A gente que diz que não pode entrar na igreja na semana, porque é um prédio sagrado e ninguém sabe o que está acontecendo ali. A denominação que junta dinheiro dos fiéis para voltar a construir templos de Salomão, e faz uma obra suntuosa, bonita, e você entra lá e tem uma arca da aliança lá atrás e ninguém pode subir para que Deus não mate, e as pessoas começam a se vestir de novo de rabino, e faz festa judaica, e faz festa em homenagem a templos judeus, e começa a trazer isso para a igreja como se fosse uma coisa santa. E isso é voltar à ritualística que não mais nos diz respeito, é tentar voltar para a sombra e esquecer a coisa em si, é voltar para Moisés e esquecer que a gente tem algo maior. A gente tem aquele ao qual Moisés profetizou. Quando João Batista profetizava sobre Jesus, ele disse: olha, eu estava falando dele, mas agora que ele chegou, eu tenho que diminuir, ele tem que crescer. Moisés tem que diminuir,
O rito judaico diminui, não mais faz parte da nossa fé. Agora a gente encontra a coisa em si, Cristo, aquele que nos faz casa para Ele. Ele não habita mais em templos, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos casa, ao guardarmos firme. Irmãos, aquilo que nós somos para permanecermos. Aquele que é casa, permanece casa. Aquele que é casa, continua como casa. Se você recebeu Cristo e Ele te fez morada, irmão, Ele não vai embora. Se Ele fez de você morada, Ele não te abandona, Ele não te deixa. Se o mundo parece atrativo, lembre-se de quem você é e considere atentamente aquele que é o sumo sacerdote. Considere atentamente, dê atenção, gaste a tua cabeça pensando nele, falando sobre ele, considerando ele. E veja o que foi que ele fez na sua vida. Você era um imundo, e ele te fez um santo. Você não tinha razão e propósito, agora você é chamado para um lugar celestial, do céu para o céu. Agora você recebe da fidelidade dele. Agora você é morada de Deus. Antes você só era morada de droga, de prostituição, era morada de orgulho, de adultério, de doença. Agora você é morada do próprio Deus vivo. Você é morada do Espírito Santo. Irmão, permaneça. Porque você tem muitos motivos para permanecer. Você tem muitos motivos para continuar. Porque Deus fez de você o lar dele. E é por isso que ele fala de uma esperança. De uma esperança que é ousada. E de uma esperança que é exultante. Essa casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Me diga uma coisa, a sua esperança tem te levado a coisas ousadas? Ele fala de uma ousadia da esperança. Essa esperança que você tem quanto ao futuro, essa esperança que você tem por Deus, tem te levado a viver de uma forma sobrenatural e ousada, ou sua fé é frágil? Porque no dia da angústia, meus irmãos, é o dia dos fortes serem fortes. No dia da angústia é o dia em que a sua fé precisa ser carregada com balas de coragem. É no dia da angústia que você precisa de uma fé que não seja mirrada, que não seja raquítica. Você precisa de uma fé forte. É uma fé forte, irmão, que te mantém no caminho de Deus. É uma fé forte que te faz durar no dia da aprovação. É uma fé forte que te faz alcançar o mundo. É uma fé ousada que faz uma irmã lutar contra o câncer e continuar crendo na bondade de Deus. É uma fé ousada que faz com que um pastor consolidado no ministério arrisque o conforto da família para atuar em novos campos de serviço. É uma fé ousada que faz um casal largar tudo para viver de ofertas para ser missionário no Oriente Médio. É uma fé ousada que faz jovens largarem o emprego para dedicar a vida ao seminário. É uma fé ousada que faz a mulher muitas vezes desprezar o próprio crescimento profissional para dar mais atenção aos filhos e ao marido. É uma fé ousada que faz jovens permanecerem puros numa época hipersexualizada. É uma fé ousada que faz o marido ou a esposa continuarem lutando pelo casamento mesmo depois do adultério. É uma fé ousada que faz você continuar amando e servindo a Deus numa igreja mesmo depois de ferido e machucado. É uma fé ousada que faz você sacrificar a sua vida financeira mesmo quando você está mal das pernas, em prol dos necessitados, em prol da obra de Deus. Uma fé tímida, uma fé raquítica, certamente vai ser poderosa para levar a sua alma para o céu. Uma fé fraca certamente vai ser poderosa para te manter em Deus. Mas uma fé forte, meus irmãos, vai te fazer ousado para transformar esse mundo. Uma fé que cresce, uma fé que coloca nos teus olhos a eternidade, é uma fé que vai te fazer viver 1 Coríntios 15, onde você entende que há um novo céu, há uma nova terra, há um novo corpo, há uma exultação futura. Então vale a pena lutar contra feras, vale a pena se dedicar ao serviço, vale a pena entender que nosso trabalho no Senhor não é vão. E nós só teremos a ousadia dessa fé se considerarmos atentamente a pessoa de Jesus. Se considerarmos com atenção aquele que é o sumo sacerdote, aquele que é o apóstolo. Você quer ter essa fé? Você quer ter a fé que move montanhas? Você quer ter a fé dos grandes missionários, dos grandes homens de Deus? Você quer ter uma fé que move barreiras espirituais? Olhe para Cristo. Não é através de sessões intermináveis de jejum, não é através de campanhas e vigílias consecutivas, por mais que tudo isso seja importante, mas é acima de tudo em olhar para a pessoa de Cristo, aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez. Quando você considera Cristo com atenção,
Quando você olha para Cristo com cuidado, é que a tua fé cresce, é que a tua fé fica ousada, e você faz coisas que até os crentes se espantam, e as pessoas olham e dizem: ali vai um homem de Deus. Eu estudei com uma menina, isso não está no meu esboço, o nome dela é Laísa. Fazia uns anos que eu não via a Laísa. Ela servia no GAP, no Ministério de Missões que eu faço parte. A gente chamava ela de Abelinha, para o apelido dela. Ela vivia para todo canto assim, fazendo super ativa. E a gente se entendia muito, porque ela tinha diagnóstico de fibromialgia, eu também tinha. Na época eu estava ainda em crise, então a gente ficava se consolando nos períodos de crise. E a gente descobriu com o tempo que o diagnóstico de fibromialgia dela estava errado. Na verdade ela tinha lúpus, na verdade ela tinha mais umas 3, 4 doenças raras. Hoje a Laísa anda de cadeira de rodas. Ela talvez seja um pouco mais nova, um pouco mais velha que eu, não tenho certeza, mas tem mais ou menos a minha idade. A gente estava esse fim de semana em Campina Grande, durante o carnaval, e ela mora em João Pessoa, está terminando medicina. Ela terminou medicina, está terminando a residência na área de pedagogia. Pedagogia não, pediatria. Pedagogia é outra coisa. Na área de pediatria. E ela gemia, sabe? E a mãe dela foi contar pra gente sobre como é a vida da Laizinha. E a Laizinha sofre de dor, os músculos estão se deteriorando, as cartilagens não funcionam direito, tem dia que ela acorda de madrugada com dor. E a mãe dela olhou para mim e disse: Iago, eu nunca vi a Laís reclamar. E quando eu me desespero como mãe, ela diz: mãe, Deus tem um propósito. A Laizinha estava lá de cadeira de roda, contando história, rindo, brincando e tomando 20 remédios por dia para conseguir sobreviver. Era minha colega de escola, né? A gente voltando para casa, a Isa olhou: Iago, a Laís é crente, a gente é imitação, né? A gente às vezes é imitação, gente. Tem gente que tem uma fé ousada, sabe? E a fé ousada move as pessoas em volta. A fé ousada da Laizinha faz ela ser uma das melhores conselheiras da igreja dela. A fé ousada da Laizinha mudou a família dela. A fé ousada da Laizinha mudou a igreja dela, mudou os relacionamentos dela, certamente mudou ela. Ela dizia: Deus não errou comigo, Deus tem um propósito para a minha doença. Isso é uma fé, meus irmãos, que não é uma fé frágil, não é a fé que se compra na esquina, não é fé de quintal, não é fé de quem olha para Jesus de vez em quando, é a fé de quem olha para Jesus com constância, porque vai chegar uma hora na sua vida em que você vai ter que ser forte. E quando o dia da calamidade chegar, e quando o dia da angústia chegar, que qualidade de fé Deus vai encontrar em você? Que fé Deus vai encontrar na sua vida? Nós precisamos de uma fé, meus irmãos, uma fé ousada, que espante o mundo. Mas essa fé ousada também é uma fé alegre. Não é só aquela fé que cerra os dentes e vive no sofrimento, ai meu Deus, mas é uma fé que dá alegria mesmo nas dificuldades. Ele fala de uma exultação da esperança. Nós esperamos algo, mas essa esperança nos dá alegria, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando a nossa fé está colocada à prova, ainda assim a gente tem uma felicidade. Onde é que você encontra a sua alegria? Onde é que está a sua felicidade? Onde é que está? O que é que essa esperança causa em você? O livro aos Hebreus fala muito de alegria e de esperança. Novamente, a gente estava lá em Campina Grande, e o pastor John Piper expôs Hebreus de um dos dias, e é muito terrível, porque quando você vê o Piper expor Hebreus, você não quer mais expor Hebreus, né? Você fica: não, acho que é melhor deixar para lá, é melhor fazer outra coisa, né, ir para outro livro. Mas ele citou 3 trechos de Hebreus, eu vou ler para você. Você não precisa abrir comigo se não quiser, mas é Hebreus 10, Hebreus 11 e Hebreus 12. E são trechos que falam justamente sobre essa esperança alegre, que causam exultação, alegria. Em Hebreus 10, 34 e 36, diz: porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Ninguém tem seus bens espalhados com alegria, mas eles receberam com alegria isso, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Essa alegria vem até mesmo no espólio de bens, até mesmo no roubo, na falta de recursos, até mesmo no crime que nos alcança, porque a gente sabe que existe um patrimônio superior e durável. Há uma esperança que causa alegria, há uma esperança que causa exultação, porque a gente sabe que nossa vitória está nos céus, porque a gente sabe que a nossa esperança está lá, que isso aqui é só uma passagem, isso aqui é um sopro, é um estralar de dedos, daqui a pouco a gente morre,
Daqui a pouco Deus volta e a gente vai para o que importa no fim das contas. A gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui para se apegar com isso aqui. Na escatologia de Daniel, a pedra já acertou os pés da estátua. Os reinos do mundo já estão desmoronando. Nós estamos entre o impacto e a queda. Os reinos estão caindo. Essa vida está findando. Não tem por que se apegar a isso aqui. Não tem por que olhar para aquilo que se vê, porque é aquilo que não se vê, que é eterno, que é passageiro. Isso aqui é transitório. É a esperança que a gente tem que causa a verdadeira alegria. Hebreus 11, 24 a 26 ainda diz: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés abriu mão dos prazeres, por quê? Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Ele olhava para uma recompensa que havia de vir, ele contemplava uma recompensa que era futura, ele tinha uma esperança, e isso fez ele resistir ao pecado, fez ele considerar viver como um andarilho, ao invés de ser filho da filha de Faraó, muito mais alegre, uma coisa muito mais feliz para ele, porque ele contemplava uma recompensa. A sua esperança trazia exultação e alegria. O último texto, Hebreus 12, 1 a 3, diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, considerando com atenção para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem, considerem com atenção aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Não se cansem, irmãos, não desanimem, irmãos. Considerem uma alegria que está proposta, uma glória que há de vir. Deus promete alegria, Deus promete felicidade. Deus não promete paz externa, mas Ele promete uma paz interna que excede todo entendimento. E você alcança isso, você alcança uma fé alegre, uma fé exultante, uma fé que te dá alegria independente das circunstâncias, e uma fé ousada, uma fé poderosa, uma esperança transformadora nesse mundo, quando você considera com atenção esse Cristo que morreu. 5 breves aplicações para a gente ir para casa. Primeiro, de onde é que vem teu senso de identidade? O que é que define quem você é? É os meninos que estão atrás de você e por isso você tem que ficar alimentando novos relacionamentos o tempo todo? É a imagem que as pessoas têm a seu respeito, por isso você tem que se esforçar tanto para agradar todo mundo? O que é que define quem você é? Você é um santo irmão, você é um chamado dos céus para os céus, um chamado dos céus para os céus. Você é casa de Deus, e é o seu senso de identidade tem que vir diretamente do Senhor. Em segundo lugar, onde é que os teus olhos estão fixos? Para onde é que você está olhando? Qual é o objetivo e o alvo da sua vida? O que é que queima no teu coração? A única resposta correta é Cristo. A única resposta correta é a pessoa de Jesus. Todo o resto tem que girar em torno disso. Terceiro lugar, qual é o teu caminho para Deus? Para onde é que você vai quando você quer encontrar o Senhor? Ah não, rapaz, eu conheço uma vigília ali que é batata. Rapaz, conheço uma campanha ali, 12 semanas, resolve tudo. Qual o teu caminho para Deus? Rapaz, tem um profeta acolá, que ele resolve, ali dá conta. Qual o teu caminho? Para onde é que você vai quando você quer encontrar o Senhor? A resposta é Jesus. A quarta pergunta é: o que você considera maior que Jesus na sua vida? O que é que você considera maior que Jesus? Olha para o seu coração, olha para os teus olhos, e onde é que teus olhos estão postos? Em direção a que você está andando? Isso certamente é aquilo que você valoriza mais. O que é que você valoriza mais que Cristo? Qual é o teu Moisés? O que é aquilo que você quer adicionar a Jesus? Não é aquilo pelo qual você rejeita Jesus. Essa não é a pergunta ainda. É aquilo que você se esforça para fazer compatível com Jesus, e que talvez seja a coisa mais importante que queima no teu coração. Se você tem algo que você ama, que você quer e que você deseja mais do que a Cristo, é hora de depositar isso aos pés de Deus.
É hora de entregar isso ao Senhor em oração e dizer: Senhor, tira de mim qualquer amor e esperança maior que o amor que eu tenho por Ti. A última pergunta é: onde é que você tem guardado a sua esperança? Qual é a tua esperança? Qual é a tua esperança de alegria, de felicidade, de razão, de propósito? É quando você for rico bastante? É quando o salário for tanto? É quando o teu grau no teu trabalho, quando tua posição profissional for X? É quando você casar? É quando tiver tantos filhos? É quando tiver casa própria? É quando tiver o carro tal? Quando conseguir viajar para fora uma vez por ano? Qual é a tua esperança? Qual é o local onde tu projetou a tua felicidade? A única resposta, meu irmão, tem que ser Jesus. Jesus é a tua felicidade. Jesus é a tua exultação. Jesus é a tua esperança. Se Ele não está sendo a sua esperança, é sua hora de procurá-lo. É sua hora de se arrepender. É sua hora de considerar Cristo atentamente. Eu tenho certeza que existe uma alegria que o mundo não consegue entender. Eu tenho certeza que esse vai ser o caminho para mantê-lo no caminho de Deus. Você pode ter tentado muitas coisas. Olhe para Jesus. Eu tenho certeza que Ele é o remédio e a receita perfeita para te manter firme no caminho da santidade.